Recording is on. Bom, vamos lá então. Primeiro, antes de entrar no Ateneu, eu estou devendo para vocês colocar a última aula lá no YouTube, eu esqueci. Mas eu vou, assim que terminar essa aula, eu posto as duas. Desculpa para quem... que teve gente que mandou hoje uma mensagem falando que estava procurando e não encontrou, mas eu vou jogar lá, foi falha minha. Outras falhas minhas, né? Vamos começar aí com a aula com meia-culpa. Estou devendo, eu sei, notas de comentários e tal, não se preocupem com isso. Disse, essas notas de comentário são quase notas de participação mesmo, não tem, só tiro algum ponto quando vem alguma coisa, enfim, genérica demais, né, que não mostre que vocês leram o texto. Eu não vou fechar nota de ninguém sem checar, se tiver gente que ficou com um comentário a menos, eu mando e-mail para perguntar se por acaso se perdeu, então não se preocupe, tá? Mas eu sei que eu estou atrasada, eu vou tomar vergonha na cara. Como eu disse, muitos alunos, enfim, semestre tribuladíssimo. Mas não se preocupe, uma coisa que eu prometo a vocês é que ninguém vai ser prejudicado, eu não lanço nota sem checar direitinho, porque, enfim, né, com aulas não presenciais fica tudo muito mais difícil, né, de acompanhar para vocês e para mim também. Bom, em relação, então, à aula de hoje, primeiro, assim, eu vou falar um pouquinho, brevemente, do momento aí do momento do Raul Pompeia, né, e um pouco do romance mesmo, do Ateneu, até porque eu sei que vai ter gente que não leu, e enfim, acontece, né. Mas eu queria tentar propor, enfim, eu queria propor a gente tentar propor é muita falta de confiança. Queria propor tentar uma aula um pouco mais com um pouco mais de participação de vocês, né? É um romance que pelos comentários, né, a gente já vê que é um romance que divide opiniões para ser comedido. Enfim, então seria uma aula que de fato, assim, até por curiosidade mesmo, pessoal, né, eu gostaria de ouvir a leitura de vocês, a opinião de vocês, em geral, e sobre alguns pontos específicos, alguns pontos que me incomodam no sentido que me perturbam, né, mas não incomodam, mas me deixam mais... enfim, até porque, assim, divide opiniões, não só em termos de é bom, é ruim, gostei, não gostei, é chato, é legal, mas também na crítica mesmo, né, nos críticos brasileiros aí, enfim, desde o final do século XIX, né, o romance de 1888, mas até, enfim, foi um romance que foi debatido, né, ao longo do século XX e com opiniões diversas, né, sobre gênero, né, sobre movimento, né, ou tendência, e, enfim, e sobre questões específicas. Então, eu gostaria de ouvir vocês. Então, se preparem, né, que seja sem vídeo, só em voz, vai ser legal ouvir vocês. Infelizmente, né, esse é um dos problemas também das aulas à distância, e não obrigatórias, né, com presença não obrigatória, que as pessoas que não gostam, né, do romance que odiaram, acabam não participando da aula, né, e geralmente não, né, mas muitas das melhores discussões surgem justamente a partir das pessoas que não gostaram, e das argumentações porque não gostaram, né, enfim, mas tudo bem, né, ossos do ofício. Bom, então, quem a gente tem aí, né, esse cara chamado Raul Pompeia, que quando a gente diz Raul Pompeia, ou quem é do Rio pensa na Rua de Copacabana, quem é da literatura, ou quem, enfim, está no ensino médio, lembra do Ateneu, né? A gente não sabe, não lê nada, né? Eu nunca li nada, né, do Raul Pompeia que não fosse o Ateneu. Não se fala, se você abre, né, compêndios de história da literatura brasileira, os autores todos falam, né, o resto é meio irrelevante, ou
né, não vale a pena gastar linhas falando de outros escritos dele, ou falam, né, ele tem um volume de prosa poética, ou de poesia em prosa, chamado... Eita! Cantos livres, cantos em verso livre. Nossa, deu branco agora. Que às vezes é mencionado por ele já testar um tanto do tipo de prosa que ele vai usar no Ateneu, né, mas de resto, né, poucas coisas são republicadas, ele tem alguns romances inacabados, ele morreu muito jovem, né, nasceu em 63, vamos lá, dados biográficos, nasceu em 1863, numa cidade do litoral do Rio, Angra dos Reis, bem pertinho do Rio, 2 horas, 1h30, sei lá. E filho de família com grana, os vizinhos da infância, morou no Rio, né? Os vizinhos de infância, ou enfim, da família, diziam que era uma família muito sóbria, ninguém sabia muita coisa da família, muito circunspecta e tal. O pai dele também, né? Ele chegou a descrever como essa figura durona e tal. Não o pai na versão, por assim dizer, do Ateneu. A gente vai discutir essa questão, né, biográfica, autobiográfica do Ateneu. Estudou no internato, né, foi de fato, passou por um período no internato chamado Abílio, do Barão de Carnaúbas. Depois estudou num colégio muito tradicional, que existe até hoje, Pedro II, no Rio. Depois fez Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, mas realmente assim, uma vida muito dentro de um padrão de famílias com algum dinheiro e com, enfim, famílias de elite, né, do sudeste do Rio. Se engajou, né, na época da faculdade em campanhas abolicionistas, foi amigo, relativamente próximo do Luiz Gama, inclusive, e de outras figuras assim, né, se engajou na campanha abolicionista e, sobretudo, na campanha do republicano, né, para a queda do Império. Bom, essa geração toda aí, né, que se torna adulta na segunda metade, a partir dos anos 70, né, a partir dos anos 1870, é uma geração já que está, né, assistindo e demandando ao mesmo tempo mudanças, né, políticas no Brasil, né, vivenciaram a Guerra do Paraguai, que foi, né, aquela econômico, sobretudo, né, mas também, claro, em termos humanos, mas que foi uma das principais causas de uma crise financeira, crise econômica grande no governo, né, que foi tema de jornais, né, reiteradamente. Então, é uma época, né, enfim, eu sempre falo que o século XIX é um mundo, né, com diferentes acontecimentos em diferentes lugares do Ocidente, mas tem um clima, né, ao redor aí do Ocidente, da Europa e das Américas, de um certo desencantamento, né, de uma certa... aquele clima que a gente chama, né, claro, com o termo francês, como era do momento, daquele clima de fin de siècle, que depois vira um outro momento otimista, que a gente chama também em francês de Belle Époque, né, que aí já é o finalzinho mesmo, né, a virada e o começo do século XIX. Né, o que vem antes da Primeira Guerra Mundial. Né. Enfim, a história é feita desses momentos de otimismo, depois dos momentos de desencantamento ou de pessimismo, depois, né, momentos de otimismo de novo, até o momento da Primeira Guerra. Depois é escadaria abaixo. Né, enfim, tem, né, um breve momento aí de euforia entre as duas guerras, mas, enfim, o século XX é o século que, enfim, sepulta, né, e o século XXI só vem piorar isso, e eu estou rindo de nervoso, mas sepulta a ideia, sepulta o futuro como algo bom de se pensar, né? Essa coisa assim, né, que no comecinho, né, do século XX, aquela coisa, nossa, é bom pensar o futuro, né? A poesia, né, aquela coisa, a poesia moderna, né, o futurismo mesmo, né, o próprio nome, mas enfim, né, deu no que deu, e enfim, não vamos falar disso, porque também não é, enfim, nosso lugar aqui, né? Vamos tentar uma aula escapista e não depressiva. Bom, mas eu estou falando isso, né, porque no Brasil, né, que é o nosso foco, obviamente,
uma consequência disso, um efeito disso, né, nas artes, que vai acompanhar, no final das contas, né, claro, a gente sempre olha para a França e para Portugal, ou para a França via Portugal, né, vai acompanhar esse desencantamento, né, que vai ser traduzido nas letras por uma ótica mais realista, né? Eu, enfim, já tenho falado disso, né, em outros momentos, mas quando a gente tratando aqui de um romance que vai ser muito desencantado, né, muito apaixonado, mas muito desencantado, eu acho que essa é um tanto da graça do Ateneu, né? É interessante a gente pensar nesse momento, né? Então é um momento em que a gente vai ter o Émile Zola na França, né, que é o autor que a gente define aí como o maior representante do naturalismo, né, que definia o seguinte: eu falava, a literatura, né, o romance, né, mais propriamente, tem que ser uma investigação de como as paixões, né, como paixões no sentido, não no sentido romântico, né, não no sentido amoroso do relacionamento entre duas pessoas apaixonadas, mas das paixões no sentido dos sentimentos fortes, né, das dores mesmo, das raivas, como essas paixões se desenvolvem em cada um dos meios sociais, né? Então, a gente está... É uma definição ou uma demanda, né, a gente pode pensar aí muito direta do que, né, o Zola. Eu vou escrever aqui como escreve o nome dele no chat. Francês, né? Então, essa demanda, né, de que o romance deve descrever as paixões em seus meios sociais parece muito simples, né? Mas tem aí algumas... a gente destrinchando, né, essa fórmula, sempre a gente vê muita coisa. Primeiro, essa ideia de descrição, né, que requer aí, ou traz intrínseca a ideia de observação, de uma observação atenta da realidade, né? Ou seja, né, diferente, né, das idealizações românticas, e a idealização a gente pode pensar, inclusive, num duplo sentido, no sentido de pensar o mundo melhor, né, ou mais... ou coisas mais intensas, ou maior destaque, ou escolher, né, personagens ideais para serem os protagonistas. Esse seria um primeiro sentido da idealização romântica, e um outro sentido, no sentido de focar nas ideias, né? Então, no sentido de ideia e de ideais, né? Então, não só os tipos ideais, os mais ideais, os acontecimentos ideais, né? Mas também focar nos sentimentos, né? Focar nas ideias, pensando aí não nos fatos, né? Então, contrapor ideias a fatos, né? Então, esse deslocamento aí de fim do século XIX não estamos mais interessados nas paixões em si, mas em como as paixões acontecem, né? Que consequências essas paixões têm, né? Como elas, né, o que a gente pode observar de fora, e não a investigação psicológica, né, psicológica e sempre nesse sentido idealizado, né? Então, na última aula, eu falei para vocês, né, para pensarem, né, o Ateneu em contraposição, não contraposição é uma palavra que já denota aí um julgamento, mas em comparação com senhora, né, que tipos, né, que diferenças vocês observam com qualquer sentido entre um livro e outro? Aí eu já queria perguntar para vocês. Não tem, obviamente, resposta certa nem resposta errada, só experiência de leitura mesmo. O que vocês acham que são as maiores diferenças? É claro que são, né, histórias completamente diferentes e tal, mas de qualquer maneira a gente está tratando do Rio de Janeiro, aí não são romances com uma distância temporal tão grande assim, né? O senhor... Deixa eu checar que eu não lembro de cabeça o ano. Só para dizer bem certinho. É de 75, né? O Ateneu é de 88, né? Então, 15 anos de diferença, né? Para vocês ainda parece um pouco, vocês que têm 20, mas 15 anos não é nada,
né? Enfim, claro, pode acontecer muita coisa, inclusive em termos políticos e históricos, mas é muito pouco, são romances muito próximos, né? Em termos temporais. E em termos espaciais, né, de contexto sociocultural também, né? Enfim. Mas são romances diferentes. Enfim, estou aqui, blá, 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 quando eu queria ouvir de vocês. Quem fala aí alguma coisa que vocês acham diferença? Okay? Em termos de linguagem. Eu posso falar alguma coisa. Opa, Júlia, estava falando? Não, era eu. Pode falar. Pode falar, Ana Clara. Pode falar. Eu só ia comentar que uma das principais coisas que eu vi foi a própria natureza dos sentimentos que ele descreve, assim, que um é uma carga sentimental grande e de uma certa natureza, e o outro, tipo, ele, igual o Mário fala, a insensibilidade dele e tal, e eu vejo essa grande, tipo, um é completamente diferente do outro em relação aos sentimentos que ele sente, que ele expõe. Fala mais um pouquinho. O que você acha dos sentimentos num e no outro? Porque os sentimentos em senhora são mais o quê? Não sei, tipo assim, no Ateneu é um sentimento mais. Ele tá, parece que tá mais longe, sabe? Ele tá um sentimento longe e não tão profundo enquanto em José, assim. Entendi. Mais distante. Essa é uma coisa que apareceu no comentário, esse narrador que parece que está descrevendo, achei um bom comentário, acho que foi do Kleber, não sei se ele está por aí, mas que fala que o narrador do Ateneu parece que estava sozinho ali o tempo todo, embora ele se relacione, né, com os outros personagens do Ateneu, parece que ele está à parte, né, embora ele esteja descrevendo com muita, enfim, né, com muito detalhamento, inclusive, mas ele é muito analítico, né, do que, como se eu estivesse lá e não lá ao mesmo tempo. Não, enfim, eu vou comentar isso mais para frente, mas achei interessante esse comentário. Iago, o que você ia dizer? Falando um pouco sobre isso, eu acho que o teor analítico do Ateneu, assim, eu acho que vem muito da abordagem também de uma memória de criança, assim, sabe? Eu acho que isso pesa muito, para deixar claro, eu não consegui terminar o Ateneu, tá? Eu tô, tipo assim, no terceiro terço do livro. Tem um peso muito diferente, eu acho que o sentimento... pelo contrário, eu achei o livro muito sentimental. Eu estou achando o livro muito sentimental, mas é um viés diferente, parece mais empírico. É um livro meio sofrido, eu acho que até por conta dessa carga um pouco mais autobiográfica, assim, a introdução do livro, da minha edição, deixou isso um pouco claro, né? O Falcão Pai, enfim, acabou se matando aí aos 30 e tantos anos. Então, não era exatamente uma pessoa assim, totalmente realizada na vida, totalmente feliz no meio que ele vivia. E eu acho que vem muito disso, assim, é menos crítico do que o José de Alencar, eu acho, se propõe a ser, né, uma crítica à sociedade, assim. Eu, pelo menos, enxergo o Ateneu muito como... Talvez a crítica dele seja justamente a instituição escolar, e, enfim, né, mas o que aquilo causa dele, parece que aquilo traumatiza ele demais, sabe? Acho que são sentimentos a longo termo. E o narrador meio que resgata isso quando ele tá mais velho, né? Como se estivesse contando essa história mais novo. Interessante. Essa questão da crítica social, né, é interessante. Tem alguém mais que quer falar mais alguma coisa? Júlia. Eu acho que o que mais me pega, sim, é essa questão do narrador emotivo. Não que eu não acho que nas construções de senhora não seja útil as observações sobre o espaço, é uma coisa que acho que inclusive eu falei no meu comentário, que eu acho extremamente interessante como ele coloca as coisas, mas esse narrador expurgo, por ele trazer essas coisas da bagagem, da vida dele, que é o que o Mário de Andrade usa para assim, acabar com o romance e falar que não, tirar todas as qualidades, assim, eu acho que é o que pega mais, essa linguagem enfeitada também, que
também passa muito isso de ser uma coisa íntima, e o crescimento do personagem, o amadurecimento, eu acho que toca muito mais nesses outros pontos, em como essas relações interpessoais vão acontecendo. Eu acho que no Senhor ainda é muito moldado, é muito assim, dentro de uma caixa, só de ele trazer religião, assim, o amadurecimento, o contato dele, de começar a pensar enquanto criança também, e ele, esse olhar infantil em alguns momentos, eu acho muito mais complexo. Eu acho que as descrições muito diferentes do Senhora dão um teor assim muito mais psicológico para os personagens e tudo mais. E aí é isso. E eu adoro o início do livro. Eu acho assim, acho muito bom. Legal. Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando, né, pensando desde o comentário da Ana Clara, né, como ela falou dos sentimentos como é que no Senhora são mais profundos, né, e eu fico pensando se isso não tem a ver com os sentimentos no Senhora serem mais positivos, né, ou mais, talvez mais variados até, no sentido de que, enfim, já entrando numa discussão que eu vou depois falar com mais calma, mas retomando agora o que a Júlia falou também, né, como tem nesse artigo do Mário, que eu acho interessantíssimo, porque eu acho super equivocado em vários momentos, mas como, na verdade, né, o que acontece ali no Ateneu, na minha leitura mesmo, pessoal, é que você tem um sentimento, né, que serve como uma lente para olhar tudo, né, que é esse sentimento sentimento de ressentimento, né, isso o Mário fala também, né, fala desse ressentimento, mas essa lente de uma raiva, né, retrospectiva de tudo, né, que não consegue, que às vezes turvam tanto a nossa percepção da complexidade daquelas relações, né? Mas eu discordo, assim, de que não tem uma profundidade de sentimento. E, de novo, assim, o fato de eu discordar não quer dizer que eu esteja certa, tá? É só uma experiência de leitura mesmo. Mas acho que foi o Iago que falou, né? Oi? É que esse negócio que você falou do narrador, depois me fez pensar melhor. Tipo assim, a questão, até que o Mário fala, e faz muito sentido depois, que na vida ele não tinha amigos profundos, assim, sabe? Umas ligações fortes. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, em questão de estar com esse sentimento muito claro e muito presente, mas ao mesmo tempo é como se ele passasse só, sabe, pelas pessoas e pelos sentimentos alheios, e isso não cria um laço sentimental com o externo, que é completamente diferente do que acontece em Senhora, né? Não, super interessante isso que você falou mesmo. Nossa, inclusive, você formulou muito bem, né? Como ele passa, e o texto passa, né? Não é nem o personagem que passa, né? O texto, né, se organiza de uma maneira que ele vai passando. Primeiro fiquei próximo do Sanches, depois fiquei próximo do Bento Alves, com o Egbert foi que eu tive, né, uma amizade mais verdadeira, mas sempre que você acha, né, que aquela coisa vai engrenar, né, ele fala, mas aí aconteceu alguma coisa, né, e eu me distanciei. Aí você usou essa expressão, né, que a gente não consegue ver esses laços se formando, né? Mas quase como a gente vê os laços se desfazendo sem nem nunca terem sido formados, de fato, né? Mas Sim, eu acho que é uma insensibilidade meio pautada nesse ressentimento, mas que esse é profundo, assim, mas a insensibilidade não. Isso. Bárbara, pode falar. Eu achei muito engraçado, porque mesmo ele não tendo laços profundos com os outros personagens, ele sempre voltava a falar deles, não importava, tipo assim, às vezes não tinha nada a ver, e aí ele dava um jeito de falar dos Sanches, por exemplo. Parece até uma paixão escondida. Você escreveu isso, né? Eu achei interessante também isso. E eu fiquei esperando isso acontecer a narrativa inteira.
A coisa... eu vou voltar aqui, dar 2 passinhos atrás, só para se alguém não tiver lido o romance, não ficar completamente perdido, né, embora eu já tenha, enfim, tido aí alguma percepção. E também em relação a alguma coisa que o Iago falou, né, então, antes ainda do romance falar um negócio sobre Raul Pompeia, então, né, eu falei, ele se foi muito envolvido na campanha republicana, a turma dele, ou enfim, a geração, pensando na geração bem curtinha mesmo, da Faculdade de Direito de São Paulo, foram, assim, centenas, ou sei lá, ou quase 100 alunos, centenas eu acho que é um exagero, mas acho que, se eu não me engano, tipo, 90 alunos das turmas próximas dele foram reprovados na Faculdade de Direito de São Paulo, muito por causa das questões políticas. Foi a galera em massa para a Faculdade de Direito de Recife, acho que é Recife, se formou lá, né, em Direito e tal. Enfim, e aí, bom, em 89 acaba o Império, né, é proclamada a República, enfim, o golpe todo. Ele é um grande apoiador do Floriano Peixoto, né, o segundo presidente, nosso primeiro vice-presidente que assume, né, depois do Deodoro, e nesse momento é um momento em que ele desfaz muitas amizades que a gente não tem como saber quão íntimas eram, mas pelo menos ligações de amizade em torno, né, desses ideais políticos, porque, enfim, né, quando se proclama a República no Brasil, a história do Brasil é um horror, né? Tudo que a gente quer conquistar, a gente conquista do pior jeito, né? A independência via, enfim, né, é o filho do rei de Portugal, depois a República é um golpe militar, né? Então, e os primeiros presidentes são todos militares, e isso, né, em torno do... Já te passo a palavra, Bárbara. Em torno do... Enfim, nesse meio desse pessoal mais progressista, que queria uma república mais progressista, eles ficam, claro, imediatamente, né, enfim, descontente com... O Floriano era muito, muito autoritário, né? Floriano era tipo, patrono do exército, né? Quando os soldados foram para a Guerra de Canudos, né, que depois vai ser tema dos Sertões, do Euclides da Cunha, eles usavam, né, uma imagem do Floriano Peixoto, já não era mais, acho que era agora o presidente Moraes, usavam uma imagem do Floriano Peixoto na farda, né? Então ele é essa figura de autoridade aí. Bom, mas o Raul Pompeia curtia o Floriano Peixoto, estava ok, estava achando bom, e isso faz, né, com que ele crie inimizades, e ele vai criando várias desavenças, e em 95, né, quando ele está com 32 anos, né, ele se mata, deixando uma carta que ele publicada na imprensa, dizendo, uma carta muito ambígua, muito mais do que ambígua, muito imprecisa, né, mas dizendo, me despeço, deixando bem claro ao Brasil e à imprensa, ao Brasil e sei lá o que eu sou um homem honrado, ele diz. Né? E aí tem essas elucubrações sobre o que ele estava querendo dizer, né? Uma das leituras, ele nunca se casou, nunca teve filhos, né? Então tem sempre a especulação de que ele era homossexual, e que por isso também ele tinha uma vida muito privada, claro, a gente está falando do final do século XIX, hoje ainda é difícil, né, imagina. E seria aí uma tentativa dele dizer que não era, né, se matar, para dizer, enfim, que sou um homem honrado nesse sentido, e no outro sentido, por essas questões de mudanças de opinião política e tal. Isso não interessa tanto a gente aqui, a parte política, né, embora demonstre, enfim, né, esse certo desprendimento dele, não desprendimento de um jeito leve, mas pelo contrário, né, mas esse não vínculo dele a nada, né, assim, a nenhum grupo, né, nada não, mas a nenhum grupo, né. Que estou falando isso porque o Iago mencionou, né, e o Mário de Andrade, que faz, né, nesse texto, não sei se quem teve a oportunidade de ler, faz uma leitura extremamente psicanalítica, né, do Ateneu, assim, inclusive algumas coisas muito, você fala, nossa, né, pega leve, Mário, né, e às vezes o texto é mais sobre o próprio Mário do que sobre o Raul Pompeia ou o Ateneu. Mário, que também, né, a vida toda teve essa questão aí, né, o Oswald, enfim,
questões de Mário de Andrade, vocês vão tocar nisso provavelmente com quem for dar aula para vocês de Brasileira 2, mas que também, né, tinha essa questão de, enfim, as pessoas dizerem que ele era homossexual, ele nunca assumir, enfim, tem cartas depois, né, que a gente teve acesso, que demonstram que provavelmente sim, mas, enfim, a rixa dele toda com o Oswald de Andrade, só para terminar a frase, tem a ver com isso, né, o Oswald publicou artigos chamando ele de Miss São Paulo, Miss Macunaíma, enfim, um escroto hoje, mas são outros 500. Mas, enfim, né, então, e o Ateneu, então, né, o Ateneu a gente sabe, né, por motivos óbvios, que tem algum componente, né, a gente pode lucubrar quão referente é a experiência do Raul Pompeu, não, mas alguma referência tem, né, um mínimo a gente tem que concordar, porque ele estudou no colégio interno, eu falei no colégio interno, que inclusive ele desenhava, né, o Raul Pompeu tem desenhos, ele fez uns desenhos como se ele fizesse uma maquetezinha, maquete não, fala, enfim, um esboço, né, do que seria aí o cenário do romance, do Ateneu, e era muito parecido com, né, o cenário do Colégio Abílio, onde ele estudou, né, então, claramente, né, tem pelo menos, né, uma inspiração. Bom, então do que trata o Ateneu? Né? Começa com ele dizendo, começa muito bonito, inclusive, eu gosto bastante do começo, né? Ele tem uma frase excelente, que ele fala que a nostalgia é a saudade, como que é? Deixa eu colocar aqui, que eu acho que dá bem o tom do romance. Saudade hipócrita. Né? Ele começa o romance dizendo, né, na verdade começa o romance por uma frase do pai, o pai, né, falando, olha, você vai entrar no internato, né, e vais encontrar, isso eu estou citando agora mesmo, né, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Depois ele fala, bastante experimentei depois a verdade deste aviso e tal, e aí ele fala, vou contar, né, então a minha experiência com um pouco de um certo artifício sentimental, que é esse artifício das memórias. O próprio Ateneu tem um subtítulo, né, que é Crônica de Saudades, né, nessa edição aqui que eu nem tenho isso. E ele fala, né, que quando a gente lembra, né, da adolescência, da infância, de tempos que na verdade não foram tão bons, né, a gente se lembra com essa saudade hipócrita, né, que eu acho que é uma ótima definição de nostalgia de infância, né, enfim, de nostalgia em geral. Né, o distanciamento do tempo geralmente faz com que a gente sinta, às vezes, nostalgia de alguma coisa que foi não extremamente prazerosa, mas só por estar distante, né, e por a gente contrapor ao nosso tempo atual, e ele escreve disso, a gente vê com olhos mais positivos. Mas o interessante é que ele vê com olhos completamente negativos tudo, né, ele fala da saudade hipócrita, e claro, né, o gesto de você escrever, né, um romance, uma ficcionalização aí das memórias, já é um gesto de uma certa saudade, você está querendo rememorar aquilo. Né? Mas uma saudade absolutamente não positiva. Então ele vai contar esse tempo, ele entra, né, nesse internato com 11 anos de idade, e vai contar aí até o momento que ele está com 13 para 14 anos. Né? A gente sabe disso, porque em algum momento alguém fala, você está aqui há 2 anos. Né? Enfim. E vai ser, é um romance construído de uma maneira bem, não chega a ser episódica, existe uma sequência, né, mas não há uma sequência tão, né, amarradinha. Né, ele vai contando experiências, né, marcantes ali dentro dessa experiência do internato, sempre marcadas pela proximidade dele com algum dos colegas. Né, ou em alguns casos. E sempre também atravessado pela figura do diretor do colégio, né, que é o personagem mais incrivelmente construído, que é o Aristarco. Esse cara, né, que ele descreve, né, como uma estátua de si mesmo,
né? Aquela pessoa que tem uma hora que é uma coisa muito boa, que eu acho até que o Mário cita esse momento, né? Que ele fala como uma bandeira vermelha que se orgulhasse de ser vermelha, né? Enfim, que sentisse a força de ser vermelha. Enfim, essa figura de autoridade, mas uma figura que ele vai descrever de uma maneira bastante sarcástica, né? Então, o cara que tenta, né, personificar aí a honra, né, a importância da educação moral, né, fala o tempo todo como lá dentro do Ateneu nada, né, de imoral acontece, né, que vai ser uma figura meio paterna, né, mas não pelo viés do carinho, embora às vezes ele seja carinhoso, né, mas mais pelo viés da autoridade moral, né? Mas, ao mesmo tempo, um cara que está gerindo um negócio, né? O colégio é um negócio, ele está sempre preocupado, né, com os alunos que estão em dia com a mensalidade ou não, né? Tem aquele momento que os alunos, que ele fala, às vezes uns alunos levavam uma patada, né, eles não sabiam por quê, tinham tirado boas notas, mas é porque o pai estava com a mensalidade atrasada, né? Então, essa figura bem, né, escrita bem de uma forma muito, muito detalhada, né, um personagem que aparece com muita frequência, mas sempre de um jeito, às vezes com esse olhar de admiração. É muito interessante, porque no Aristarco a gente vê bem esse jogo, né, esse movimento do olhar infantil para o olhar do adulto que rememora, né? Então, o sarcasmo do adulto que rememora, o medo da criança diante da autoridade, o respeito também, a vontade de agradar, né, principalmente quando ele é mais jovem, enfim. Bom, então, ao longo aí das páginas do romance, a gente vai vendo, né, a relação dele com o amigo sempre mediada, né, ou sempre pautada mesmo, né, por uma relação de força, né? Quer dizer, não só dele com os amigos, ou com esses colegas, e claro, né, uma escola só de meninos, né, isso é importante também a gente mencionar, claro, internato a gente já pensa nisso, mas só para ressaltar, mas é sempre descrito como os grupos e as relações mais de duplas, né, sempre uma relação de força, sempre a junção de um mais forte com o mais fraco, seja o mais forte fisicamente, que vai proteger o mais fraco, seja o mais inteligente com o que tem mais dificuldade, seja o mais velho com o mais novo, né, que vai ensinar ele o caminho das pedras, né, seja o mais esperto, né, com o mais bocó, né, o mais popular, enfim, né, todos os tipos de relação de fraco, né, e forte. Ele aprende isso de cara, né, logo que ele entra, por um colega dele que fala para ele, olha, né, aqui, né, o negócio é você não se tornar a parte feminina, né, da relação. Então, o forte e o fraco é definido muito também por esse viés de uma relação masculino-feminina, né. Não se deixe, né, o melhor é você ser independente. Eu esqueci o nome do primeiro menino, Rabelo? Que é um menino meio independente, né, que não entra nesse jogo, e que fala para ele, olha, não entra, mas logo, né, ele se deixa seduzir no sentido não erótico, né, ou, enfim, ligeiramente erótico, né, mas se deixa seduzir por ser protegido, né, por essa possibilidade de ser protegido por alguém, né, que vai ser, no primeiro caso, o Sanches, que é um cara que primeiro ele acha meio nojento, né, ele fala mesmo em termos de asco, né, mas que vai trazer ele, enfim, para o mundo aí do conhecimento, vai ensinar para ele geografia, vai ensinar para ele, ou enfim, vai facilitar, né, o acesso dele à gramática, etc. Depois ele passa a um outro colega, né, que eu acho que é um dos momentos mais fortes aí, que é aí é um forte mesmo, né, o Sanches é um bom aluno e tal, depois vem Bento Alves, que ele é um forte, um herói, tem um episódio, né, durante o romance de um assassinato, né, que é um negócio que, por que ele coloca um assassinato, porque esse drama no meio, mas porque tem bom,
Então, o espaço do Ateneu é isso, né? Tem uma escola enorme, né? Com diferentes galpões, o dormitório dos mais novos, dos mais velhos, e ao lado do Ateneu, ao lado do colégio em si, tem a casa, ou, enfim, geralmente afastada, tem a casa da família do diretor, né, do Aristarco, que é casado com a dona Ema, que também vai ser importante para a história. Tem uma filha que é meio irrelevante, e tem uma criada, uma espanhola, né, das Ilhas Canárias, que é a personificação, é bem uma personagem naturalista, né, a personificação aí da mulher voluptuosa, que seduz, né, enfim, e ela tem aí 2 pretendentes e um mata o outro. Né. Isso é absolutamente incidental, não é minimamente importante esse assassinato, mas é importante porque o assassino sai correndo, vira aquela coisa, pega o assassino, e aí tem esse menino, né, o Bento Alves, que consegue pegar, né, vira aí o herói, né, da escola, né, que conseguiu pegar o assassino, desarma ele e tal, e é justamente esse Bento Alves que depois vai defender e proteger, e ter essa relação de amizade aí com o nosso protagonista, que se chama Sérgio, né? Eu não mencionei. Eu acho o Sérgio um nome tão perfeito para ele, não sei exatamente porquê, mas é um nome tão... Primeiro, um nome tão carioca, assim, de uma classe meio decadente, assim. Eu não sei porquê, mas é realmente um nome que eu acho que funciona. Enfim, e com esse Bento Alves ele vai ficar próximo, né, e ele vai ter essa relação mesmo, né, ele vai identificar essa posição mais feminina dele, né, em relação ao Bento Alves, que vai, depois tem umas férias, ele vai para casa, Bento Alves conhece a família dele, mas na volta ele começa a achar que o Bento Alves está esquisito, né, e está olhando para ele, às vezes, com uma cara meio alucinada, com uma loucura mesmo, e um dia o Bento Alves enche ele de porrada e eles nunca mais, né, se falam. Então tem essa coisa, né, do que está em jogo aí. E as coisas são sempre muito longamente descritas, mas sem chegar ao cerne da questão. Né? Uma coisa que o Mário de Andrade aponta no texto dele sobre o romance é como ele é louco por comparações, né? Então, fulano estava assim como um hipopótamo, né? O fulaninho estava assado como, né? Aquela coisa que eu falei, Stark parecia uma bandeira, né? Apaixonada pelo próprio vermelho, né? E eu estou sempre muito mal parafraseando. Então, ele constrói, né, uns acúmulos de comparações e de descrições sensoriais, né, visuais e tal, e no final você fala, mas exatamente o que isso quer dizer? Né? Justamente o que esse teor erótico, né, que não é o erótico e erótico é a palavra certa mesmo, assim, né, no sentido de algo que não se concretiza em relação sexual, nem em declaração de interesse sexual, né? Mas que fica sempre aquela coisa, encostou, né? Ele encostava, tinha aquele prazer de repente, do toque fortuito, né? Tem um momento em que ele descreve, né, o começo da relação com o Bento Alves, quando você lê, eu acho que talvez esteja citado no Mário, quando você lê, você fala, nossa, né, isso é uma descrição perfeita de um processo de apaixonamento mesmo, né? Cadê? Ele cita aqui que assim, as simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído. Isso é o momento que eles vão... isso é o Bento Alves, né, o momento que eles vão para as férias. Durante as férias, foram ver-me em casa, travando relações com a minha família. Fui recomendado insistentemente ao amigo que me valesse nas dificuldades da vida colegial. Né? Ou seja, né, a família falando, né, cuida dele. Né? Contra o constante perigo da camaradagem perniciosa. Né? Que é, de novo, uma alusão, né, a essas relações de poder estranhas. Sei lá, né. Durante o mês de janeiro não nos vimos. Por ocasião da abertura das aulas, notei-lhe um calor novo de amizade, sem efusões como dantes, mas evidentemente testemunhado por tremores da mão ao apertar a minha, embaraços na voz de amoroso errado,
Bisonho desviar dos olhos, denunciando a relutância de movimentos secretos e impetuosos. Às vezes mesmo, reflexo assustador de loucura acentuava-se-lhe nos traços. Interessava-me aquela agonia comprimida. Estranha coisa a amizade que, em vez da aproximação franca dos amigos, podia assim produzir a incerteza do mal-estar, uma situação prolongada de vexame, como se a convivência fosse um sacrifício e o sacrifício uma necessidade. Bom, vocês veem, né, o como, né, como se, né, como se fosse essa coisa, né, então se torna essa relação de que a convivência é um sacrifício, mas o sacrifício é um sacrifício necessário. Eu acho isso realmente muito, muito, muito bonito. Mas, enfim, descamba, né, então, no caso, Bento Alves, para esse momento em que o Bento Alves, de alguma maneira, realiza essa paixão, né, essa paixão aí entendida naquele primeiro sentido, né, de um sentimento muito forte, enchendo o Sérgio de porrada e, né, se distanciando dele. Enfim, aí, num dado momento, claro, né, acontecem muitas coisas, não é um livro tão curto assim, mas em termos de amizade, depois ele conhece, então, um outro menino que entra, que é o Egbert, que ele fala, bom, né, Egbert, sei lá, esse foi, né, meu amigo verdadeiro, né, foi uma amizade mais verdadeira que eu tive, ele escreve longamente, eles ficaram muito próximos, iam, né, ficavam sozinhos, iam se recolher, né, como é que se fala, no campo, né, enfim, nos jardins, para lerem juntos, um deitava no colo do outro, né, para ler, ele fala isso, às vezes minha cabeça no joelho dele, né, às vezes, então tem sempre essas sugestões, né, de um componente erótico nesse sentido, né, de um relacionamento que se compraz também de algo sensorial, né, não só de algo físico, né, não só de enfim, sei lá, compartilhamento de intelectos, né, como a gente pensaria e definiria uma amizade, né. Enfim, e esses, né, eles ficam amigos muito, né, bem amigos, muito próximos, até o momento em que o Sérgio, o protagonista, ganha como prêmio, por questões de nota e tal, acho que um jantar, né, ele vai jantar um dia na casa do Aristarco, e aí se apaixona, enfim, né, tem um encantamento com a mulher, um encantamento que ele já tinha desde criancinha, isso a gente já está, né, 2 anos depois, desde que ele chegou no pensionato, ele já tinha ficado muito encantado com a figura maternal, né, da mulher do Aristarco, que se chama Dona Emma, né, que é claramente uma referência a Emma Bovary, a personagem da Madame Bovary do Flaubert, né, uma figura romântica, mas fora de seu tempo, né, uma figura que desconectada aí da realidade de seu tempo, deslocada, ela própria fala, Dona Emma, né, que se sente completamente sozinha à parte ali. E aí ele escreve, né, na hora que eu olhei a Dona Emma, aqueles olhos e tal, o Heribert fugiu, né, não tinha mais interesse nele. Tá. E o romance termina, então, tem um momento importante, né, que é um momento aí de uma grande festa, que os alunos se juntam para dar um busto de cobre, de bronze, do diretor, né, da Aristarco, e essa cena é toda muito boa sobre a personalidade da Aristarco, ele fica primeiro muito envaidecido, né, do busto, e tem um outro professor que faz um longo discurso, e de repente ele começa a ficar muito chateado, porque ele percebe que o discurso é sobre o busto e não sobre ele, né, e ele começa a ficar assim, angustiado mesmo, de ele virar só um busto, né, que dele não ser nada, né, o próprio diretor, e é muito, muito boa essa descrição. E por fim, e aí eu vou dar um spoiler, mas não é importante, né, enfim, em termos de acontecimento, até porque é quase um anti-Deus ex machina, ou é um Deus ex machina, né? Deus ex machina é esse procedimento, né, que o Aristóteles levanta lá sobre as tragédias gregas como um defeito, né, quando uma tragédia não sabe bem como terminar, né, como se resolver o conflito de uma maneira mais orgânica, né, mais bem articulada, orgânica não, mas mais bem articulada, e enfim, um Deus, né, na tragédia, no final da tragédia, vai falar, ó, né,
vocês não vão mais brigar, tá tudo bem, né? Isso acontece, por exemplo, no final do Orestes, do Eurípides, que é ridículo, assim, tá tem uma questão aporética, assim, não tem como, o cara matou a mãe, o Orestes matou a mãe, a cidade vai julgar ele porque matou a mãe, né? E o que faz, e não sei o que, aí o Apolo, né, o deus Apolo, surge e fala, não, tá de boa, né? Esse é só para dar um exemplo do que é Deus Ex Machina. E no caso do Ateneu, o Deus Ex Machina, Deus Ex Machina é Deus como solução, né? Enfim, como recurso. O Deus Ex Machina é um incêndio, né? Então tem um momento. Tem uma figura muito importante também no romance que é o Franco. Né? O Franco é um menino que vem do Mato Grosso, né? Então está bem distante da família, e o pai chega dizendo assim, olha, você precisa dar uma solução nesse menino. Ele é péssimo aluno, enfim, faz tudo errado, e o Aristarco fala, não, dou jeito em tudo. Só que o Franco vira uma espécie de um bode expiatório, né? Ele é o aluno que tira notas ruins, ele é o mau aluno em todos os sentidos, né? E é aquele menino que todos olham para ele e falam, não, pelo menos assim eu não sou, né? Então também ninguém, né, o ajuda, e ele termina o romance mal, bem mal. E depois, né, já no finalzinho do romance mesmo, o Sérgio fica doente, pega sarampo, e vai ser cuidado, né, numa ala de enfermaria, que na verdade é um quarto na casa do Aristarco, e vai ser cuidado justamente pela Emma, né, pela mulher do Aristarco, fica lá sendo cuidado durante semanas, e quando ele já está quase, e muito próximo, sendo muito, enfim, objeto aí desse cuidado maternal, sempre também ambíguo, né, na questão do erotismo e tal, da dona Emma, e quando ele já está quase bom, mas, né, ainda está na enfermaria, tem um incêndio, né, e o Ateneu é destruído, né? Então você fala, né? Parece que ele estava, e ele próprio reconhece, né? O próprio narrador, né, do Ateneu fala, e tal como em um fim de romance, né, de repente o Ateneu pega fogo. E pega fogo, completamente destruído, enfim, e a Emma some. Bom, essa é a história, né, do romance, muito, muito mal contada, mas do jeito que dá. Então, outra coisa, né, para voltar, para jogar vocês aí na roda, né, e aí, no sentido mais, né, essas coisas mais formais que a gente tem que pensar aqui numa disciplina como essa, né, uma grande discussão, né, que foi aí desenvolvida, né, ao longo do século XX, enfim, né, claro, faz tempo que a gente não discute isso, porque não faz mais sentido, mas é uma discussão, se é um romance naturalista, né, ou seja, né, um romance, né, de cunho mais realista, né, ou o quê? Né, ou se é romântico, né, o que tem de romântico nele ainda, né? Então, bom, pela época, né, ele está bem aí no momento do naturalismo, né, que como eu disse lá, citando Zola, e que era, né, a influência e o modelo, né, essa ideia, então, de descrever as paixões dentro dos seus meios sociais. E a gente está, bom, né, o marco do naturalismo no Brasil, né, esses marcos sempre um pouco, enfim, arbitrários, né, arbitrários no sentido de alguém decide mesmo, né, literalmente arbitrário, a publicação do Mulato, o primeiro romance do naturalista do Aloysio de Azevedo, né, que depois vai publicar outros dois romances naturalistas, que são Casa de Pensão e o mais famoso Curtiço. Então, o Mulato foi publicado em 1881, 7 anos antes do Ateneu, e o Curtiço em 1890. Né? Então, ele está bem, né, nesse pacotão aí do naturalismo. Né? O naturalismo do Aloysio de Azevedo é um naturalismo que, bom, no caso do Mulato, a história, eu acho que, não sei se eu mencionei, eu sei que eu mencionei, mas agora não sei se foi aqui ou se foi na Brasileira 2. É a história de um mulato, né, usando o termo da época, claro, que
que tem dinheiro, que vai estudar na Europa, que não tem muita percepção do estigma da cor dele no Brasil, que volta para o Maranhão, a Luísa Azevedo é maranhense, volta para o Maranhão e sofre preconceito barbaramente, apesar de ter condições, de ter estudo e tal, e aí é um certo retrato aí da sociedade maranhense, né, sociedade preconceituosa, sociedade hipócrita, tem toda uma descrição, né, todo um panorama das figuras, a beata hipócrita, né, o cara que só quer ganhar dinheiro, mas tem um fundinho romântico ainda, tem um amor aí entre o personagem principal e uma prima dele, eles são apaixonados, mas tem um final aí meio trágico, justamente porque a família não aceita, por causa da raça dele. A Casa de Pensão já é um romance no Rio de Janeiro, né, o Luiz já está no Rio, e já é uma descrição um pouco, mas também é isso, né, tem uma história mais focada em personagens e no drama dos personagens, mas tem o contexto aí, obviamente, da Casa de Pensão. Quando chega no Cortiço, né, o Aloysio de Azevedo, eu estou falando disso tudo para a gente entender bem o que é o naturalismo brasileiro, né, que vai ter, obviamente, como representante principal o Cortiço, que eu acho que muitos de vocês já devem ter lido, e também, então isso fica muito, muito mais claro para a gente. A gente vai ter, na verdade, um romance que a gente pode descrever, não sei se é o Mário, acho que é o Filho do Bosco que fala, que é um romance de tipos, né? A gente não tem mais, claro, tem vários dramas pessoais, dramas de relações e tal, mas o principal personagem, por assim dizer, né, do romance é o próprio Cortiço, né, essa organização social aí, né, de um monte de famílias vivendo de uma forma muito próxima, e né, essa interação com diferentes tipos. Então tem o comerciante, que já ganhou dinheiro, tem a negra sensual, tem, né, enfim, nossa, faz muito tempo que eu não leio o Cortiço, mas são vários, né, o cara que não consegue, o bêbado, né, o cara que não dá em nada, enfim, e o principal destaque é das relações, né, entre esses personagens. A gente não tem propriamente um fio condutor, uma narrativa de um personagem principal. A gente aprende quais são as relações e tem esse subtexto, né, de que o meio faz o homem, né, essa coisa também bem, né, determinista, né, que essa palavra também é importante para a gente pensar o naturalismo. Mas, de qualquer forma, né, e aí em termos menos do conteúdo do Cortiço ou dos outros romances naturalistas, o que fica mais patente aí, né, mais claro para a gente quando a gente está lendo é esse esforço, né, ou essa intenção, né, de descrever uma observação, né, como se claro, a gente está diante de um romance, de uma história de ficção, né, tô falando aqui do Cortiço ainda, mas como se o autor fosse lá tivesse observado a dinâmica do Cortiço e tentasse escrever isso de uma maneira bem objetiva, né, tão objetiva que muitas vezes o naturalismo descamba por uma descrição de minúcias que não fazem sentido, né, parece que a vida consegue ser mais banal num romance naturalista do que ela é na verdade, né? Então é como se fosse para o outro ponto, né, para o outro extremo do romantismo. O romantismo descreve aquelas coisas extraordinárias, né, as personagens são extraordinárias, né, as histórias são extraordinárias, são histórias que a gente não vê, né, no mundo, né, aquela coisa que eu acho que a gente falou quando a gente destacou a Senhora, né, quando a gente conversou sobre Senhora, como no Senhora os personagens laterais que são os personagens mais reais, né, que depois o Machado de Assis vai trazer justamente como protagonistas, né, no realismo. Então, qual a diferença entre realismo e naturalismo, né? O realismo não vai estar preocupado em descrever as coisas mais horrendas, né? As coisas mais... horrendas é uma palavra exagerada, mas mais sórdidas, mais sujas, mais banais, né? Ele vai ser uma espécie de um naturalismo mais sóbrio, né? Não está mais, né, em função aí é menos cientificista, e aqui cientificismo nessa ideia de descrever fatos, né, não nos interessa, né, não interessam as causas, e sim as leis que regem os fatos,
né? Esse é um pouco o espírito aí do naturalismo, que o realismo vai contemporizar, né? Que vai ser mais elegante, inclusive, né? No tratamento disso, né? Não vai estar só interessado nos fatos, mas também, né, no psicológico dos personagens e tal, como a gente vê, né, no nosso exemplo máximo, que é o Machado de Assis. Mas, de qualquer forma, tanto o realismo quanto o naturalismo vão se contrapor, né, ao extraordinário, né? O extraordinário nas maiores tragédias ou nas maiores alegrias, nos personagens mais incríveis ou mais vilãs, né? E vai apelar, obviamente, né, menos aos sentimentos dos leitores, né, as emoções. Né? Eu gosto desse livro porque ele me emociona, né, tanto. Ó, né? O realismo o apelo vai ser a inteligência, né, olha, né? E é uma tendência, um movimento, enfim, uma tendência aí que apela muito justamente, né, fala, nossa, né, eu sou muito inteligente porque eu estou lendo isso e pegando toda essa ironia, né? As pessoas que se acham muito inteligentes, não só, obviamente, né, as pessoas que se acham muito inteligentes gostam muito de dizer que gostam de realismo, né, do Machado de Assis, então, nossa, tão inteligente, olha só, que perspicaz, né, que perspicaz que ele é, que perspicaz que eu sou de perceber a perspicácia dele. Enfim, mas, então, como, né, em que se encaixa, né, o Ateneu? Né? A gente não tem, né, obviamente, personagens extraordinários, né, no sentido, a gente vê um jogo de pessoas, os alunos são todos tipos, às vezes, né, no sentido de tem o fortão, o inteligentão, etc., mas, né, enfim, também não tem nada idealizado, pelo contrário, às vezes é descrito, inclusive, essa coisa do mais banal mesmo, né? Mas a gente não tem de jeito nenhum, né, aquilo que seria uma exigência lá na fórmula do Zola, da objetividade da descrição. A gente não tem alguém que está, não é? E aí é muito interessante, né, pensando aí naquela coisa que eu falei que o Kleber menciona no comentário e que depois a Ana Clara falou alguma coisa que toca isso também, né? A gente tem esse narrador que parece à parte, né? Mas ele é um narrador, apesar de estar à parte, né, ele não está descrevendo objetivamente, né, aquelas experiências, de modo nenhum, né? A gente nunca acredita totalmente no que ele está dizendo, né? Porque a gente está vendo o tempo todo essa raiva, né? Ou raiva talvez seja excessiva às vezes, mas esse ressentimento, né? Como ele está olhando, e ele começa o romance, né, falando de como os tempos não foram tão bons assim, né? Falando nesses termos de saudade hipócrita. Né? Então, ainda que tenha esse observador que está se colocando numa distância, inclusive numa distância temporal, né, porque é um adulto escrevendo sobre a experiência da adolescência, né, a gente não tem objetividade, né, nenhum, né, não tem ele não está descrevendo fatos, né, ele está descrevendo impressões de fatos, né, o que leva, né, justamente um autor bem interessante, que é o Otto Maria Carpo, que era austríaco, mas radicado no Brasil, escreveu muito, nossa, as pessoas tinham muito tempo para produzir obras muito extensas. Ele escreveu uma vez, né, e ficou marcado que ele era um romance impressionista. O impressionismo foi, né, uma tendência literária francesa, também na segunda metade do século XIX, não tão forte, mas tinha dois autores que quase não são lidos, fora da França, que eram os irmãos Goncourt, que escreviam juntos separados também, que enfim, inauguraram aí o que seria esse romance impressionista. Né? Impressionismo, vocês lembram da questão quando a gente pensa em impressionismo, a gente não pensa geralmente em literatura, a gente pensa em artes plásticas, né? Em pintura, né? Que é aquela coisa de, vou pintar flores, mas eu vou pintar as flores conforme o ponto de vista, o momento, a luz, sobretudo, né? Que essas flores estão se manifestando. Então, se eu pintar as flores de manhã, elas vão ser mais azuladas, se eu pintar as flores no final do dia, elas vão ser amareladas, se eu pintar quando eu estiver triste, elas vão ser mais assim, se eu pintar quando eu estiver feliz, elas vão ser mais assado, se eu pintar
olhando da esquerda, elas vão ser de um jeito, né? E é isso, né, que a pintura impressionista vai explorar, né? Impressão, obviamente. O que é impressão? Né? Essa coisa, a impressão está claramente, né, oposta à ideia de objetividade, né? É uma manifestação, inclusive, né, de que não há tomada de perspectiva objetiva, né, no mundo. Que o mundo está sempre, que a gente vê do mundo está sempre filtrado pela nossa perspectiva, né? Que vai ser, enfim, né, a culminação aí da história do século XIX, como sempre, né, que vai ser sempre essa dúvida de si, né? Primeiro uma ideia, a reflexão sobre o que é o sujeito, sobre o que são os sentimentos, que vai ser, né, a grande questão aí do romantismo, e depois uma espécie de uma afirmação de que a gente não tem, né, como dizer o que é, né, esse indivíduo, né? Então, enquanto no romantismo ainda tem não, é muito marcada, né, e defende, né, essa ideia de arte como uma forma da gente se conectar com o absoluto, da gente entender a relação entre as coisas, né, da gente descobrir aí realidades por trás, né, das aparências. Quando chega no final do século XIX, olha, não existem, né, realidades por trás das aparências, né. De um lado, o cientificismo vai falar, não, a gente pode estabelecer leis, né, que regem os fatos, né, mas a gente tem fatos, né, e os fatos a gente pode ou descrever objetivamente, ou reconhecer que não existe essa objetividade. Parece muito contraditório, mas são duas consequências, né, ou dois efeitos, dois desenrolares dessa angústia sobre o que é a realidade, né? Enfim, e qual é a minha relação no mundo, né? Uma é, olha, né, vou estabelecer leis para pelo menos entender o funcionamento das coisas, ainda que as coisas tenham uma realidade que eu não vou, né, alcançar de fato, e a outra é, não me interessam as leis, me interessa como eu percebo o mundo. Então, tem o incômodo, né, é semelhante. Bom, mas voltando ao nosso romance, então, né? Então, o Mário de Andrade defende, né, imediatamente antes dessa questão dessa tomada de posição do Otto Maria Carpo, né, que vai ser no começo dos anos 50, que vai falar essa coisa impressionista, que nos anos 40 o Mário de Andrade já fala assim, não entendo porque as pessoas acham que esse romance não é naturalista, é absolutamente naturalista, né? Está dentro da nossa tradição de observar as coisas como elas são, que está falando da internet, só que é, né, filtrado aí por esse ressentimento, né? E aí eu acho a coisa que eu acho mais equivocada no texto do Mário de Andrade, até queria saber a opinião de quem leu, é essa ideia de que ele não foi generoso com a adolescência, que ele não entendeu o que é a adolescência. E eu acho que ele é absolutamente um romance de alguém que entendeu a adolescência, né? Não pelos personagens que são objeto dele, mas pelo próprio narrador, né? Porque o Mário Andrade escreve isso, né? Ele não é generoso, pelo contrário, ele trata com desdém mesmo, né? Com rancor, com tintas sempre muito pejorativas, né? Todos esses personagens, todos os outros meninos, né? Diferente do que ele faz com a Emma, enfim, com umas outras personagens mais laterais, uma prima que não aparece, mas que ele conta e tal. E aí, então ele não entende, ele está sendo crítico desses adolescentes porque ele não conseguiu entender o que é a adolescência, né? Essa sutileza do desenvolvimento da puberdade, né? Essas relações que são, enfim, às vezes ambíguas e tal, mas eu acho que o Mário não se dá conta, né, de que ele não entendeu porque ele próprio é adolescente não entende nada, né, tá ali na convulsão dos hormônios, do medo de ser, né, do medo de ser fraco, do medo de ser forte, do medo de saber quem é, do medo de não saber quem é, né, mas enfim, estou indo para outro lugar. Mas ainda, né, em relação à questão a que movimento pertenceria, né, o que estilo, né, essas palavras todas muito... E eu acho interessante a gente discutir isso na Ateneu para a gente mostrar como essa discussão mostra, né,
como às vezes é ridículo, no final das contas, né? Por que a gente precisa dizer que ele é de um estilo, né? Enfim, é aquela coisa, né, que eu acho que eu já, de vez em quando eu falo isso, né? A discussão é interessante, mas a conclusão é besta, né? A discussão é interessante porque, por meio da discussão do estilo, a gente discute o próprio romance, né, as coisas, os recursos, os efeitos, etc., mas chegar a uma conclusão é sempre meio bobo, né? Um outro autor muito importante, que a gente já leu aqui nessa disciplina, que é o Alfredo Bose, comentando isso, né? Alguns defenderam que era naturalista, o Carpo fez essa definição, que ficou famosa, de que é impressionista, e aí ele fala, pois eu acho que é expressionista. E você fala, porra, né? Mas ele tem um ponto interessante, né? O que é expressionismo? Pensando de novo em arte, né? Em pintura, né? Uma corrente que vai ser um exagero do impressionismo, né? Então não é só você representar, né, a realidade observável, mas a partir do seu ponto de vista, lembrando, ponto de vista sensorial e emocional, mas você exagerar os traços, né? Você imprimir, né, nessa representação distorções ainda maiores, né, feias, inclusive, né? O expressionismo vai ser criticado no momento que surge por ser feio no sentido desagradável, né? Enfim, nossa, quase que derrubei aqui uma cadeira. Enfim, distorcer demais, né, a realidade. Não é só seu ponto de vista, mas uma distorção que você imprime a partir da opinião que você está colocando, né, sobre aquilo. Então, e também muito voltada, né, pensando aqui no expressionismo alemão, por exemplo, para figuras como a prostituta, né, ou figuras que circulam à noite, para o bêbado, para o pobre, para o doente, né. O expressionismo vai ser muito importante, né, para o nosso modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro começa, né, ainda na década de 10, só para vocês verem também que a gente não está distante disso, né, com as artes plásticas, né, com pintores como o de Cavalcante, com a Tarsila, né, com a Anita Malfatti, foi uma das primeiras, né, né, enfim, pintores que vêm de família abastada, puderam estudar na Europa, a Anita Malfatti estuda na Europa e traz, né, essa tendência expressionista, e vai ser esculhambada por pessoas como Monteiro Lobato, né, que vai falar que aquilo é horroroso, né, eu chego lá, fui ver a exposição, tem um homem amarelo, né, tem uma mulher de cabelo verde, né, com um queixo gigante, com um nariz horroroso, né, para que não quero isso, né, vou botar um negócio desse na minha casa, né, enfim. E eu acho, né, quando você lê o Bose falando sobre isso, né, você fala, né, ele tem um ponto aqui, né, e esse é um dos incômodos, né, justamente do Ateneu, né. Um incômodo é o incômodo da linguagem, eu já vou chegar nisso também, né, mas o outro incômodo parece, não é possível que aquilo fosse tão horrível, né. Tipo, aquela coisa, tem uma cena, né, para quem não leu, uma cena, na verdade, um espaço aí do Ateneu, mas tem uma cena específica, que é a cena que eles chamam da natação, né, um lugar que eles chamam de natação, que é um banheiro, né, um banheiro no sentido de um banho público, né, um lugar onde vão todos os meninos, e é uma piscina, basicamente, né, que todos, um negócio realmente, higiene mandou lembrança, mas que os meninos entram, tem uma parte mais funda, uma parte mais rasa, e é um lugar de pânico, né, de pânico absoluto, que os mais fracos têm de ser afogados, bulinados, o diabo, né, machucados, enfim, né, então, você fala, realmente, né, você imagina, toda vez que você tiver que tomar banho, passar por um pânico, né, desses e tal, e aí tem uma cena, que é a cena, inclusive, que ele começa a ficar amigo do Sanches, né, são tantos personagens que eu fico achando que eu estou falando errado, mas acho que é o Sanches, que ele está lá em pânico, né, na parte, ele é novinho ainda, e aí, de repente, alguém puxa ele, né, por baixo, e afoga ele, e vai para a parte mais funda, e o Sanches salva, e depois ele fala, né, depois eu descobri que eu acho que foi ele mesmo quem puxou para me salvar.
Mas, enfim, né, e essa coisa, bom, tem o assassinato no meio, né, tem essas figuras, tem essa figura do Franco, né, esse personagem que é, enfim, humilhado de todos os lados e que também, né, acaba assumindo esse personagem, né, e aí nesse sentido seria essa figura bem naturalista, né, bom, né, se todo mundo me vê assim, é melhor ser assim mesmo, né, que é essa figura só, né, humilhado, uma vez decide se vingar jogando cacos de vidro justamente nessa piscina, mas não dá certo, por uma sorte, né, ou por uma intervenção divina, se a gente acreditar que a oração do Sérgio é certo, que o Sérgio meio que participa desse momento, a revelia, depois vai rezar para não dar nada, e, enfim, a piscina troca água justamente nesse dia e nada acontece. Mas, enfim, de todo modo, né, essa coisa não é possível, né, que sejam 2 anos de puro terror, né, de puro terror. E nesse sentido, né, que o Bose fala em expressionismo, né, essa coisa de caricaturizar, né, os personagens, né. Tem outra figura, né, que é o Rômulo, né, que eles chamam de mestre cook, porque ele gosta muito de comer, né, e que o Aristarco quer, né, juntar com a filha, e todo mundo fala, mas por quê, né, ele é um gordinho, comilão, chato e tal, mas claramente, né, o Aristarco sabe que tem dinheiro, né, então tem essas relações aí, então é tudo muito, né, cadê a afeição real, né, mesmo quando tem, nesses momentos, por exemplo, né, quando dessa relação com Egbert, que eles têm esse idílio aí, né, de amizade, e acaba, né, do nada, assim, então, nesse sentido, né. Enfim, queria também ouvir um pouco de vocês, né, sobre isso, a partir dessas questões aí. Isso é uma coisa, de novo, né, essa questão dos movimentos, estilos, etc., né, não se prendam a isso, né, como a gente enfim, forçosamente preso na escola até hoje, né, e eu vejo isso muito nos comentários de vocês, às vezes, né, tipicamente, né, romântico, tipicamente tal, né, mas, né, é impressionante, não, é importante, aliás, é fundamental vocês entenderem o que significa ser tipicamente alguma coisa, né, não para bater o martelo isso que é romântico, isso que é naturalista, isso que é expressionista, mas, enfim, né, para no momento que vocês virarem o Alfredo Bose, vocês poderem falar, olha, eu acho que esse romance não é isso nem aquilo, né, é aquilo outro, ou, enfim, ou não se encaixa, né, enfim, tem uma outra, né, uma galera que fala que não se recusa, né, não vou falar que o Ateneu é isso nem aquilo, é um romance único, de um autor único, né, de uma figura única aí, né, da literatura brasileira. Mas antes de passar a palavra para vocês, então eu queria só falar uma outra coisa, né, que também é um outro adjetivo aí usado, né, na verdade um grupo aí de adjetivos usados para essa prosa, né, para ir pensando a forma mesmo, né, o estilo, no sentido mais da linguagem, né, do Ateneu, né, que é um romance claramente, né, ele fica muito feliz de usar palavras difíceis, né, ele fica muito feliz de usar a sintaxe longa, períodos compridos, né, sintaxe longa é uma maneira bem burra de dizer isso, períodos compridos, né, ou seja, uma sintaxe complicada, né, e a questão, né, dos comparativos excessivos, né, então as descrições são feitas por aproximações e não de uma maneira objetiva. Ele criticava, né, o Raul Pompeia criticava o Machado de Assis por ser contido demais, né, correto e contido demais, né, o que eu acho que dá bem o tom aí de como, né, como é proposital, né, esse estilo rebuscado mesmo, né, às vezes, e que torna a leitura, às vezes, maçante, né, não é um livro que você fica lendo por 3 horas tranquilamente, porque, enfim, é mais cansativo em termos de linguagem mesmo, mas muito diferente, né, e era essa coisa, muito diferente do tipo de rebuscamento de linguagem do Senhora, né,
que é aquela coisa mais artificial, as duas coisas são, mas mais... qual a palavra para isso? Que serve mais a um propósito de idealização das coisas, né? Então, a linguagem no Senhora, que já é uma linguagem que se aproxima do realismo, a gente discutiu isso quando a gente leu Senhora, mas ele escorre, né, para o romantismo justamente quando ele vai descrever como ela é bonita, né? Aquela coisa, né, uma beleza, o cabelo que se... né, os olhos e aquilo tudo, né, vai descrever sempre de uma maneira extremamente excessiva. Mesmo na descrição da Emma, né, que ele vai, às vezes, falar do cabelo, vai ser uma coisa bem mais objetiva, né, ele vai ter, né, um rebuscamento louco, assim, né. Então, dentro, no sentido da linguagem, né, às vezes usam, né, até a descrição de parnasiano para ele, né, nesse sentido de querer usar, né, uma linguagem que é descritiva, mas descritiva com o uso, né, de palavras bonitas, né, palavras chiques, né, palavras elegantes. E um outro, né, adjetivo é simplesmente poético, por essa, né, pelo gosto das figuras de linguagem, mesmo, sobretudo a metáfora, e mais ainda a analogia, né, a comparação. E às vezes, inclusive, simbolista, né, que pensando aqui na poesia simbolista, que a gente leu, né, o Cruz e Souza, né, esse apreço, né, pelo sensorial, né, que tem a ver, claro, né, com o que a gente poderia associar ao impressionismo, né, ou seja, a gente está escrevendo como, né, os sentidos captam, né, aquilo, e produzindo algum efeito sensorial também sobre o leitor, né, se a gente, claro, conseguir ultrapassar as palavras difíceis, etc. Bom, daí eu queria ouvir vocês, assim, em relação a isso, em relação à discussão como um todo, né, assim, faz sentido a gente tentar, vocês acham, né, que a gente poderia colocar eles em algum desses estilos, né, e por quê? Só para a gente praticar um pouco, pensar isso também. Eu tinha até falado dessa coisa das figuras horrendas no meu comentário. Desculpa. Que durante a leitura, eu lia falando, gente, eu não aguento mais, tipo. E aí elas também passavam pro meu sonho, então, tipo, todo dia eu sonhava com essas figuras, esses homens horríveis, tipo. E eu acho também que isso acabou sendo muito visual para a questão física do lugar, né? Tipo assim, eu comecei a ver tudo com cores pesadas do expressionismo e tipo, massivas e tal. Tipo, eu achei isso muito real. Interessante, né? Essa coisa massiva, né? Essa coisa da pintura expressionista, essa coisa também dos traços fortes, né? O rosto é amarelo, mas o contorno, né, é muito preto, né? E você gostou, Ana Clara? Eu fiquei na dúvida agora. Não, eu gostei muito. Gostei muito, só que aí também tinha todas as imagens e tal, e aí do nada, tipo, ele falava, a alegria é um cadáver, e tipo, pesava mais ainda, sabe? Essa parte é sensacional, essa parte que a Ana Clara mencionou, né, que é o momento em que eles vão ver, né, que na verdade é o momento que o cara é morto, né, os dois lá que disputam o amor da Ângela, né, que é a Canarina, né? A Canarina é das Ilhas Canárias, né, se alguém não pegou essa. E ele fala, né, a gente via, né, os pedaços, né, no laboratório e tal, mas eu queria a morte real, né, essa coisa, esse momento é de fato, né, super dramático, né, dramático no sentido não no sentido de triste, mas no sentido de explorar a questão do contraste, da brutalidade da imagem, né, e tem muito adolescente, né, muito, né, e eu digo isso assim, no sentido de, não é que só adolescentes queiram ver isso, mas é uma coisa que começa na adolescência, né, essa vontade de drama, né, essa vontade do mais mórbido, né, ou, né, do mais
apaixonado, do mais excessivo sempre, né? Então, de alguma maneira, né, o expressionismo do romance, eu acho que traduz muito, ou enfim, é a tradução, né, da adolescência na forma, né? Se não necessariamente na compreensão desses outros personagens, né? Para que você quer compreender quem está ali nas memórias dos seus anos mais tristes, né? Você quer colocar eles aí, né, para fazer algum sentido na sua cabeça, né? Falando aqui contra, né, essa acusação do Mário de Andrade. Alguém que escreveu, inclusive, muito pouco, né, sobre a própria... A gente sabe muito pouco sobre a infância do Mário de Andrade, né? A gente sabe que, por alguns poemas, algumas coisas que ele falava de que ele era uma criança triste, tá? E a gente não tem fotos da infância do Mário de Andrade, né? Aquela coisa que todo mundo tinha, né? O retratinho de infância. E eu tenho um biógrafo dele que calcula que ele devia ser muito feio e escondeu todas as fotos dele de criancinha. O Mário de Andrade tinha, né? Um certo trauma, uma certa, enfim, falta de... Como falo? Você achava feio, né? Que mais, gente? Eu acho que... Desculpa. Né? Eu acho que em algum ponto, tudo que o Mário nega e chama de desorganizado ou inconsequente é o que justifica esse extrapolamento para todas essas outras correntes, assim, possíveis. Eu sei que tem um momento que ele fala que é claramente desorganizado, porque em nenhum momento ele se revolta com o pai, e que isso não faz o menor sentido, mas tem essa figura do Aristarco, tem a figura materna, esse extrapolamento da infância, eu acho, assim, fantástico, essa questão da adolescência e de ele sair do seio familiar diretamente para um lugar horrendo. E eu acho que o que justifica também todas essas tendências e ser, assim, tão único é justamente que ele é muito fechado em si mesmo, assim, até as impressões do próprio personagem sobre ele mesmo são definidas pelas visualizações, pensando em sujeito que visualiza, em objeto narrado, como até essa questão da rememoração que marca o ambiente, assim, que é o que puxa para o impressionismo, que são essas descrições gráficas, são muito sobre uma consciência, e eu também identifico muito essa confusão de sentimentos entre o que a criança estava sentindo e o olhar do adulto, que agora consegue compreender todos esses fenômenos, como essas coisas se dão. E aí isso se confunde o tempo inteiro, e assim, é muito difícil colocar em um lugar só, mas eu acho muito bom tudo isso junto, assim, e é isso. Eu também, quando eu li, na verdade, eu li um pouco, uns meses atrás, no início da quarentena, e eu voltei nos meus destaques do Kindle e nas notas, e nos áudios que eu tinha mandado falando sobre, eu falo, nossa, não aguento mais, porque essa questão da linguagem, eu acho que a gente sempre tenta separar um pouco o tema da forma, e justamente por ser tão repetitivo, e ele colocar tanto as mesmas coisas, e o ressentimento, e esse ressentimento para mim é muito mais expurgo do que rememoração em algum momento, essa nostalgia hipócrita propriamente, é mais sobre ele terminar falando do negócio pegando fogo, do ter contado tudo pra gente, assim, mas essa necessidade de separar as coisas assim, e é totalmente uma coisa só nisso, porque essa linguagem tá assim tão enfeitada, justamente porque ele tá voltando nisso o tempo inteiro, e é a consciência dele, é como ele enxerga as coisas, e não tem como desgarrar de nenhuma forma, e tá impresso na linguagem, não tem como ser objetivo, se é assim o trauma da vida dele, que ele sofreu e ele via, assim, porque, querendo ou não, quando a gente lembra das coisas, dramatiza essa questão da adolescência, é muito sobre isso, né? É muito sobre enxergar o pior, enfim. E aí é isso. Não, essa ideia de expurgo. Aqui o Mário, na verdade, eu acho que vai bem também nisso, né? Ele fala dessa coisa como um romance que é uma vingança, né?
E você falando agora, você me fez pensar nessa coisa como a forma. Bom, a forma, né, essa linguagem, eu falei, né, que ele criticava o Machado de Assis por ser contido, correto, sei lá, já não me lembro qual é a palavra, né, então ele, de fato, né, tem uma visão sobre arte, né, uma visão de que a arte não é só, né, essa descrição objetiva que você precisa, né, enfim, o que você falou, né, a forma tem uma função que não é só a de embelezar ou, enfim, de cumprir determinadas regras, mas a de compor em si, né, a mensagem que você quer passar. Horrível para falar em mensagem, mas, enfim, de compor o efeito que você quer produzir. Né? E eu fiquei pensando que isso, né, pensando agora a partir de você falando mesmo, né, que esse uso de uma linguagem tão sofisticada, e excessivamente sofisticada às vezes, né, que se retorce demais, também é uma forma de falar, olha como eu estou, né, adiante desse, como eu superei de uma forma elegante, né, essa vivência. Né? Então, essas duas coisas convivem de uma maneira tensionada, mas interessante, né? Ou seja, essa visão extremamente negativa, feia, suja das coisas que aconteciam lá, contada nessa linguagem que se pretende, que de alguma forma, né, se pretende distanciada e se pretende muito mais, se pretende adulta, inclusive, né? Mas que isso só reforça, né, o ressentimento, para usar essa palavra, né? E esse efeito de expurgo mesmo, né? Essa coisa que a Júlia falou também do incêndio no final não ser só uma solução, né? Ou ser menos uma solução do que um pouco, eu relendo agora, na verdade, eu li primeiro o Mário de Andrade, depois eu fui reler o romance mesmo, e eu fiquei pensando no Bastardos Inglórios, né, no filme do Tarantino, em que, na verdade, não só o Bastardos Inglórios, mas é o primeiro que ele faz muito disso, né, de você se vingar de uma coisa que já aconteceu, né, por meio da arte, né, fazendo com que a coisa pudesse ser diferente. Vocês provavelmente já devem ter visto, quase todos, né, mas tem a cena do incêndio no cinema, né, que a menina mata um monte de oficiais nazistas. Né, então, essa vingança, claro, uma vingança simbólica, é um filme de ficção, assim como Ateneu é um livro de ficção, né, por mais inspirado na realidade. Né, então, essa vingança simbólica. Né, olha, não pude fazer isso naquele momento, né, mas por meio da arte eu sou capaz de fazer. Né. É de fato um recurso muito, muito parecido. O Tarantino depois já fez isso no Django também, né, e com questão da escravidão, aí vira também um recurso óbvio. Mas sim, né, e outras coisas, né, porque a gente fala muito dessa questão dessa descrição, desses... e eu não acho também, tem uma coisa, né, interessante, porque eu acho que a pessoa mais escrota, desculpa a palavra, saiu, carioquices às vezes saem, acaba sendo em muitos momentos o próprio Sérgio, né, é a pessoa que não soube também se entregar àquelas amizades, né, assim, ou não teve escrota, mas também por adolescente, né, aquela coisa de não perceber, né, o que o Bento Alves queria dele, né, e ficar naquela coisa, e ficar também aproveitando um pouco a atenção, né, abandonar o Egbert completamente, né, por causa da descoberta aí dessa figura feminina, né, e tal. Enfim, ele usa muitas pessoas, né, da mesma maneira que os outros se usam e tal. Mas o que eu ia falar é que não só a vingança, né, desses personagens, aí talvez a vingança por tornar os fortes fracos também, né, o Bento Alves é o herói que, de repente, ele tem na mão aí, né, mas ele também realiza coisas, né, essa realização com a Emma, né, que é meio, né, expressionista para o lado bonito, né, bonito eu digo, harmonioso, por assim dizer. Né? Tem um momento que ela está cuidando dele e o cabelo dela
cria uma espécie de uma tenda, né, sobre o rosto dele, ele sente a respiração. Quer dizer, que menino de 13 anos passou por essa experiência erótica com uma mulher linda, né, de, sei lá, 30 anos, né, linda, maternal, triste, né, especial, né? Então ele também realiza as coisas, pelo menos essa coisa positiva, né? Que é, não, claro, né, não a realização de fato sexualmente mesmo desse amor, mas claramente, né, um ambiente de compartilhamento de uma energia erótica. Né? Então, nesse sentido, desse sentido, de fato, a palavra expurgo, talvez seja, como a Júlia usou, né, mais interessante que vingança, né, porque está expurgando também, né, os desejos não realizados. Né. Que mais, gente? Eu acho que eu tendo a não colocar ele numa caixinha, assim, como eu tinha comentado, né? A minha visão, pelo menos a minha leitura, tende, desde o ensino médio, na verdade, quando eu estava aprendendo os movimentos e tal, na aula de literatura, foi contado para mim que esse período tinha muita coisa concomitante, assim, então é tudo muito misturado, tem traços de uma coisa, e eu acho que o Ateneu é uma representação muito boa disso, assim. Eu vejo ele mais se tivesse que encaixar no naturalismo, mas eu consigo enxergar também as outras coisas. Eu acho que essa preocupação, acho que é até um pouco crítica, né, dessa visão do adulto escrevendo, falando sobre o Aristarco, preocupado com a mensalidade, preocupado com a galera pagando, não, sabe? Que ele briga com o menino sai da escola e o Aristarco fala que não vai expulsar ele porque ele seria uma cabeça a menos ali pagando, né? Então ele tá mais preocupado Isso é com as ótimo. coisas. Porque o pobre do Bento Alves é expulso, né? Exato, exato. E assim, bom, a descrição espacial foi o que me chamou a atenção logo no começo, assim, e até agora, como falei, eu não terminei o romance. Mas, sei lá, me lembrou Harry Potter, assim, tipo, é um negócio meio mágico, é meio místico, e ao mesmo tempo, sei lá, me lembra Helena Ferrante contando uma história do passado a partir do ponto de vista do futuro, deixando essa visão infiltrar ali, né? E o próprio nome do romance, né, o Ateneu é o lugar. Eu não sabia o que era o Ateneu, eu fui pro livro quase no escuro, assim, e aí quando eu descobri que era o lugar, enfim. E eu acho que é um livro, no fim, acaba sendo um romance muito sobre a experiência da adolescência, enfim, pré-adolescência, da adolescência, nesse sentido que ele resgata e ele mostra basicamente as aventuras do Sérgio. O livro poderia se chamar As Aventuras do Sérgio. Então tem o episódio que ele vai na piscina e quebra um monte de garrafa. Eu fiquei aterrorizado. Eu falei, cara, não tem como, assim, não tem como. E eu li essa parte ontem ainda, dos passeios que eles fazem. E aí, quando eles vão pro Corcovado, e aí todo mundo subindo aquilo com, tipo assim, os instrumentos musicais, você fala, cara, como que alguém se sujeita a isso? E aí, quando eles vão pro Jardim Botânico, e tem aquela cena pavorosa deles agarrando, tipo assim, pegando as comidas e pulando em cima da mesa, no banquete. O cara botando carne dentro do trombone. Do trombone, é bizarro. Os próprios... como é que é? Os próprios monitores, tipo assim, indo lá apartar a briga, pegando pessegada e saindo. Tipo, é muito caricato e é muito animalizado também. Eu acho que me lembrou um pouco o Curtiço, essas coisas, assim, né? Essas descrições. E tem os tipos também que você comentou. No começo do romance, ele podia ter feito em tópicos, assim, o nome dos personagens com as características. Eu, sinceramente, assim, eu me perdi completamente. Eu falei assim, cara, tem 20 personagens, ele lista os 20 e fala, tipo assim, esse aqui é o inteligente, esse aqui tem o dedo que coça o teto porque fica o tempo todo ali com a mãozinha pra cima. E eu fiquei meio perdido, eu sinto que é um romance que eu vou ter que voltar, porque em alguns momentos eu aprendi muito pouco dele, por conta até do vocabulário mesmo. Então, em questão de gosto, assim, eu tô um pouco dividido na questão, porque a questão formal me atrapalhou muito na leitura dele. Mas a história eu achei muito massa e é muito gostoso, assim, essas nuances, e cada capítulo é quase que uma mini aventura, assim, é bem separadinho os capítulos, não tem esse fio igual você contou. Acho que no sexto capítulo é uma palestra sobre o que é a arte como movimento antropológico, e você fala assim, cara, eu vejo muito da crença do próprio Raul Pompeia ali, né, colocada. Ele separa um momento em que são páginas e páginas que você fala, cara, pra onde isso tá indo?
que está rolando aqui? E, enfim, acho que é basicamente isso. O professor Cláudio, né, esse que faz, ele dá 3 palestras ao longo do livro, né? E a gente pode quase pensar, né, como ele sendo se o Sérgio é a infância, né, infância não, né, adolescência, pré-adolescência do Raul Pompeia, o Dr. Cláudio o professor Cláudio, sei lá, é o escritor Raul Pompeia, né? Ele dá 3 palestras, uma sobre a arte longa, né, a arte como essa, que é quase, né, quase uma explicação do próprio livro, né, a arte como esse lugar de gerenciar os impulsos sexuais, uma coisa quase freudiana, né, meio essa coisa de a arte não é para, enfim, não é para ser bela, eu já não me lembro mais, mas tem uma coisa bem, deixa eu ver, até tinha destacado isso. Tem que ser cruel, obscena, egoísta, imoral, eternamente selvagem, é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaguez como orgia e como êxtase. Né? Mas enfim, né? Mas é alguma maneira, né, de alguma forma, quando você lê, né, o Atenas, realmente, né, não tá, né, e tem a ver com essa discussão sobre, né, sobre naturalismo, sobre, né, a arte não é o lugar da objetividade, né, ele está dizendo aqui. Ele tem um outro que eu acho que é antes, que ele fala da coisa do Brasil, que aí é o Raul Pompeia republicano falando, que está falando que o Brasil está nas mãos de um tirano, irresponsável, enfim, fala mal, né, de Dom Pedro II, sem o nome, mas fala, né, e por fim, mais no final, ele tem um discurso sobre o próprio, né, Ateneu, né, ou sobre a própria educação, e que ele fala, e aí já é um discurso bem naturalista, interessante, porque ele fala